Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário aí que você acessa esse vídeo e nos acompanha. O mais importante é nós estarmos juntos nesse tempo de 40 dias intencionais. Eu louvo a Deus pela tua vida, por você estar acessando esse vídeo agora. E eu já te peço, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui no canal para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas e nós possamos propagar a mensagem do Evangelho, mas também esse convite à intencionalidade, a vivermos uma vida com Deus de forma mais intencional, não apenas mais intensa, mas também mais intencional, em nome do Senhor Jesus. Então compartilha também esse vídeo, faz chegar para mais pessoas, manda para o teu pequeno grupo multiplicador, manda para alguém que você está caminhando, manda para algum irmão da igreja que de repente não está participando, diz, olha, ainda dá tempo, vem. Hoje nós estamos começando a terceira semana dessa caminhada de 40 dias, e o tema dessa semana nós vamos abordar durante essa terceira semana é a palavra que liberta. É a palavra que liberta. E aí então, pensando a partir dessa perspectiva, hoje dia 15, o tema do nosso devocional é mantenha a sua espada afiada. Mantenha a sua espada afiada. 1 João capítulo 3, verso 1, a palavra de Deus diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Maravilhosa essa palavra ministrada para nós aqui em 1 João capítulo 3, verso 1. E é tão impressionante, a gente diz, olha, esse grande amor, veja como é tão grande o amor de Deus, o amor que Deus nos concedeu, a entrega do Senhor para conosco, diz que nós fôssemos chamados, né, ao ponto de nós sermos considerados e chamados filhos de Deus. E aí a Bíblia vem nos afirmar isso, dizendo, isso aqui não é uma expressão simplesmente para afagar as dores ou o ânimo ou o ego até de alguém, isso aqui não é simplesmente uma ilustração, isso aqui não é uma figura de linguagem, isso aqui é um fato. E ele diz, o que de fato somos, ou seja, é um fato, é algo concreto, não é uma ideia, não é uma hipótese, é uma segurança, uma certeza de algo que aconteceu. Eu e você, é fato. Nós somos filhos de Deus. Que maravilha a gente pensar a partir dessa perspectiva. E aí o autor completa, né, dizendo, olha, o mundo não nos conhece, mas não é por causa que não se agrada de nós como indivíduos, mas é porque há uma realidade espiritual que o mundo ainda não percebeu. Quando eu digo mundo, obviamente, pessoas que ainda estão distantes do Senhor, que não receberam a salvação, que não receberam do perdão dos pecados através de Jesus Cristo. Ele diz, olha, o mundo não conhece ou não nos conhece porque não o conheceu, ou seja, não conheceu a Deus, não conheceu a Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. O Evangelho, então, de João 1,12, vai dizer, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que bênção, né? Com a bênção da salvação, esse direito, dizendo, olha, agora está entregue esse direito, né? Você, entre aspas, pode exigir isso porque é direito seu. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Meu irmão, que essa palavra já comece a arder no teu coração, que você já salte de alegria, que essa certeza, que você possa dizer, e de fato eu sou, como a palavra lá em 1 João está dizendo, de fato somos, que você possa erguer sua voz e dizer, eu sou filho de Deus, de fato eu sou filho de Deus, não é uma ideia, não é simplesmente algo distante, é uma realidade aqui agora, é um fato, eu sou filho, eu sou filha de Deus. E por que a importância, então, quando a gente está falando do mantenha a sua espada afiada, né? Porque o mundo não conhece. E nesse lugar, então, nasce uma tensão. Quando eu digo uma tensão, é pelo desconhecimento. Algumas pessoas podem nos abordar com uma curiosidade para a gente saber um pouco mais a respeito desse Deus que servindo. Outras com uma certa desconfiança, dizendo, mas que história é essa desse Deus? Porque antes de uma indisposição para conosco, há uma realidade espiritual que cerca essa pessoa e ela está mergulhada ainda num lugar de ignorância, no sentido de não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
trazendo então ainda mais para um aspecto pessoal, dentro dos nossos relacionamentos intencionais, pode sim, né, haver alguma situação em que a pessoa vai nos trazer uma palavra de confronto ou uma pergunta, né, meio difícil de responder, e aí a importância de mantermos nossa espada afiada. Não é por ignorância apenas assim contra nós, não é por uma indisposição a nós, mas é por falta desse entendimento. Então, olhe com graça e misericórdia para essa pessoa, mesmo que ela te traga perguntas desafiadoras, mesmo que ela pareça um pouco cética em algum lugar, né, a respeito do evangelho, mas insista, persista, mantenha a tua espada afiada para que você saiba responder com graça, misericórdia, mas também com convicção bíblica essa pessoa. Então é um encorajamento, porque nós carregamos, né, essa mensagem, mas o mundo ainda não conhece a Deus, ou pessoas que ainda, né, não abriram o coração para Jesus, não têm essa dimensão espiritual, né, do reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Partindo então para a intencionalidade de Jesus, né, o autor nos traz uma reflexão em cima de Lucas 4. Lucas 4, o capítulo começa com a tentação de Jesus. Jesus então tinha acabado de ser batizado, e Lucas 4:1 vai dizer justamente isso. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali começa, né, esse período de tentação. Jesus passa 40 dias no deserto, e Lucas, na verdade, ele vai nos narrar 3 tentações finais, ou 3 perguntas de Satanás para Jesus, né, oferecendo o poder, oferecendo saciar a sua necessidade física, né, oferecendo essa exaltação terrena. E Jesus, em todas as 3 respostas, ele diz o seguinte: está escrito. Né? Jesus fundamenta a sua resposta nos escritos, na palavra de Deus. Obviamente nós não tínhamos, né, a Bíblia como temos hoje, mas tínhamos o Antigo Testamento, os escritos dos profetas, a lei de Moisés, os salmos, né? Então nós tínhamos todos esses escritos, e Jesus vai apontando para esse lugar dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, adorarás o Senhor, seu Deus, e só a Ele prestarás culto. Está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. O que é interessante é que na última pergunta, Satanás, então, entendendo como Jesus estava respondendo, ele tenta o Senhor Jesus, e ele usa a Escritura, ele tenta, né, a partir da palavra de Deus, e ele diz, o diabo então fala para Jesus: se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E essa é a importância de nós estarmos com a nossa espada afiada, meus irmãos. Essa é a importância de nós estarmos firmes, alicerçados na palavra de Deus. Porque podem vir propostas, podem vir perguntas, podem vir tentações na minha e na sua vida, e certamente virão, em que nosso firme fundamento vai ser: não faço isso porque está escrito. Eu de fato sou filho de Deus, como nós lemos aqui, eu sou filha, eu sou filho, e Deus não vai se agradar disso. E também nós precisamos estar com a nossa espada afiada para evangelizar, para anunciar pessoas cada vez mais. Essa ideia da argumentação, ou que a gente vai chamar da apologética, né? No sentido da explicação, da razão e da racionalidade, da fé, da justificativa, nesse sentido da explicação da nossa fé, vai ser fundamental. Nesses nossos RIs, a gente vai ter momentos na nossa evangelização discipuladora que a gente vai precisar parar e dizer: olha, está escrito, é aqui que funciona, é aqui que não é sobre mim, não é apontando para a minha vida, mas eu estou apontando para Cristo. E talvez perguntas vão surgir que você vai ter que abrir a Escritura e manuseá-la muito bem para chegar à sua resposta. E nós precisamos estar com a nossa espada afiada. É nesse lugar que nós temos que estar com a nossa espada desafiada. A Bíblia vai dizer então que o Senhor Jesus foi tentado, e nós certamente seremos, mas ele sabia responder dizendo: está escrito. Eu quero terminar essa reflexão partindo de um livro de um autor chamado Wayne Cordeiro, Mentores segundo o Coração de Deus. Ele vai dizer algo interessantíssimo que eu quero encorajar o teu coração. Ele diz o seguinte: olha, cerca de 80% de tudo que você faz, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Talvez ele dê exemplos: a pessoa pode ir ao trabalho, comparecer a algum tipo de reunião, olhar o e-mail, atender um telefone, ir a um jogo de futebol, enfim, fazer coisas comuns. 80% das pessoas, né, podem fazer isso. Ele diz: olha, 15% do que você faz, alguém com algum tipo de treinamento pode fazer por você.
faria no seu lugar. Então, seja vender um produto, seja gerenciar algum tipo de projeto, seja, né, ter alguma frente mais específica numa empresa, com algum tipo de capacitação, com algum tipo de ensino, com algum tipo de treinamento, 15% das coisas que você faz, alguém poderia também fazer. Ele diz, mas existe 5%. 5% do que você faz que somente você pode fazer. Ninguém pode fazer isso por você. Ele diz, né, dando alguns exemplos, somente eu posso ser marido, né, da minha esposa, ou você, esposa do seu marido. Somente eu posso ser pai dos meus filhos, ou você ser mãe dos seus filhos. Somente eu posso me desenvolver espiritualmente. Ninguém pode se desenvolver espiritualmente por você. Somente você pode se manter saudável, espiritual e fisicamente. Ninguém pode te dar, né, te tornar saudável. Você precisa cuidar da sua saúde. E somente eu posso ser disciplinado. A disciplina do outro não vai ser a minha disciplina. Eu tenho que ser disciplinado. E o convite, então, de manter a espada afiada é nós olharmos especialmente para esse lugar dos 5%. E que passa por esse lugar da nossa vida espiritual. Ninguém pode se alimentar espiritualmente por você. Você precisa se alimentar espiritualmente. Você precisa buscar na palavra. Você precisa se alimentar na palavra de Deus. Você precisa permanecer. Essa semana, nos nossos pequenos grupos multiplicadores, nós estamos falando sobre Jesus no centro, sobre permanecermos nele. E o convite é esse mesmo, permaneça. Então, partindo para a intencionalidade na prática, a primeira pergunta ou o primeiro desafio que eu trago para você é: pense como você pode desenvolver esse programa, como o N. Cordeiro vai chamar isso, né? Ele chama de um programa de autoalimentação, ou seja, como eu vou manter-me alimentado, como eu vou manter a minha espada afiada esse ano. Que atitudes você vai fazer em relação a aprender a palavra de Deus, em relação a mergulhar mais fundo no Senhor? Quais atitudes você hoje, ou pelo menos uma atitude, você diz, não, isso aqui eu vou fazer intencionalmente, para manter a minha espada afiada, para me manter fiel à palavra, para saber responder em algum momento. Está escrito. Isso é o convite para nós na nossa intencionalidade prática. O autor vai também nos convidar dizendo, coloque alguns versículos, tente trabalhar alguns versículos, memorizar, liste alguns versículos. João 5:24, João 3:16, Romanos 3:10, Romanos 3:23, Efésios 1:13. Ele vai citando alguns textos. Então pense quais textos bíblicos você diz, poxa, isso aqui eu preciso memorizar, eu preciso guardar. Nos nossos pequenos grupos multiplicadores nós estamos em João 15:5. Então nós precisamos manter isso para a gente poder evangelizar os nossos relacionamentos intencionais, para nós sermos realmente aptos para evangelizar nos nossos RIs. Segunda coisa, ou terceira, segunda do autor, terceira nossa. Reafirme hoje mesmo a sua filiação em Jesus, ou seja, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Esteja preparado espiritualmente para responder a quem está em quem está fundamentada a sua vida. Que nós possamos estar com essa nossa espada afiada, espiritualmente alinhados e afiados no Senhor, firmes nele, para que de fato possamos ser eficazes nas mãos do Senhor, instrumentos bons para o uso do nosso bom Deus. Que Deus te abençoe, seja intencional. Vamos orar? Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor mostra na tua palavra, Deus. O próprio exemplo de Cristo vem nos encorajar, Pai. Vem nos encorajar a estarmos firmes, a estarmos, Pai, alimentados pela Tua Palavra, Pai, a falarmos, está escrito, eu conheço. Obrigado, Pai, por se revelar a nós a partir da Tua Palavra, da Escritura, da Bíblia Sagrada. Ah, Pai, nos dá mais compromisso com as Tuas palavras, Pai, com a Tua verdade, Pai, com a Tua revelação para nós, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que os nossos relacionamentos intencionais possam ser alcançados, Pai, a partir dessa nossa convicção nas Escrituras, Pai. Ah, Pai, obrigado, Pai, porque o que a Tua Palavra diz, Pai, nós nos alegramos, Pai, de fato somos filhos. Veja como é grande o amor de Deus, o Pai, ao ponto de nos tornarmos, de nos conceder a bênção de sermos filhos de Deus, o que de fato somos. Obrigado pelos filhos e filhas de Deus que acompanham, Pai, esse devocional de hoje. Que o Senhor abençoe, que o Senhor encoraje, que o Senhor impulsione a vida de cada um. Para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus te abençoe, seja intencional, em nome de Jesus.